Nesta aula, abordaremos o problema de segmentação de imagens. O processo de segmentação de uma imagem consiste em particioná-la em regiões distintas, tipicamente associadas a objetos ou elementos encontrados na imagem. Também pode ser visto como o processo de agrupamento de pixels que exibem atributos similares. Em geral, trata-se do primeiro passo visando a análise automática de imagens. Entretanto, a obtenção de uma segmentação correta e confiável de forma completamente automática é uma tarefa extremamente difícil. Existem duas classes de algoritmos de segmentação de imagens. Uma delas, dita não contextual, os pixels são agrupados baseados apenas no valor de um atributo global, como, por exemplo, os tons de cinza ou cores. Exemplo de algoritmo de segmentação não contextual é um algoritmo chamado de linearização ou thresholding. No caso da segmentação contextual, os pixels são agrupados levando em conta tanto o valor do atributo global, como também a sua proximidade espacial. Exemplos de algoritmos que realizam segmentação contextual incluem crescimento de regiões e split and merge. A segmentação por linearização consiste em transformar uma imagem cujos pixels podem assumir valores dentro de uma faixa pré-especificada em uma imagem binária. No caso mais comum, um único valor de limiar é apresentado. Neste caso, o pixel correspondente na imagem de saída g de xy recebe o valor 0, caso o pixel correspondente na imagem de entrada tenha um valor menor que t, onde t é o valor do limiar ou threshold especificado, e, complementarmente, pode assumir os valores 1 ou 255, caso o valor de f de xy seja maior que o valor do limiar. No caso da especificação de múltiplos valores de threshold ou várias faixas, podemos então definir a imagem de saída a partir da especificação de uma definição mais complexa, estabelecendo intervalos para os quais estão associados os valores 0 ou 1 ou 255. Aqui nós temos a ilustração, por exemplo, de uma transformação que mapeia o intervalo de 0 até o limite assumido pelos pixels da imagem de entrada em valores 0 e 1, sendo que apenas os valores estabelecidos no intervalo de T1 a T2 serão mapeados para o valor 1. Todos os demais serão mapeados para o valor 0. Vamos então considerar um exemplo aqui de segmentação por linearização. Considerem, no caso, essa imagem que mostra então um conjunto de bactérias. Ao analisarmos o histograma dessa imagem, nós percebemos que ele possui duas distribuições claramente representadas aqui. Isso corresponde, portanto, a tons mais escuros, provavelmente associados às bactérias, e tons menos escuros, correspondendo aos elementos de fundo. Esse histograma, com essas duas distribuições sobrepostas, caracteriza um histograma bimodal, possui duas modas. E, analisando esse histograma, nós podemos, por exemplo, intuitivamente, escolher um valor para limiar, como talvez o valor 100, e utilizá-lo, então, para fazer a binarização dessa imagem. Se utilizarmos esse valor, obteremos, então, como resultado a imagem mostrada à direita. Notem que temos aí uma segmentação bem apropriada para a imagem de entrada. Consideremos aqui mais um exemplo, neste caso envolvendo moedas, e essas moedas possuem então ou exibem reflexão especular. Considerando o seu histograma,
Percebemos, por exemplo, tons mais escuros associados às moedas e tons mais claros associados a pixels de fundo e aos reflexos especulares presentes nas moedas. Bom, podemos imaginar então escolher um valor, quem sabe, 175, bem no meio do vale entre os dois picos, para utilizar como valor de limiar. Neste caso, a segmentação produziria o resultado mostrado à direita. Notem que os reflexos especulares encontrados nas moedas, eles são então classificados como pertencendo ao fundo por esse procedimento. A partir desses dois exemplos, percebe-se que o sucesso de um processo de linearização depende da escolha dos valores de limiares. Estes, por sua vez, variam de imagem para imagem e são influenciados por fatores como condições de iluminação e contraste. Percebe-se então a importância de dispor de um mecanismo automático para determinar o valor do limiar a ser utilizado para cada imagem. A abordagem mais comumente utilizada se baseia no uso da análise de histogramas. Picos no histograma de uma imagem correspondem aos elementos de interesse, e o limiar, então, é definido como uma posição no vale entre picos adjacentes. Entretanto, picos adjacentes podem se sobrepor, causando, em algumas situações, classificações incorretas. A escolha de um limiar ótimo, ela deve minimizar o número de falsos positivos e de falsos negativos no processo de segmentação. Temos aqui, então, um procedimento automático para a determinação do limiar a ser utilizado na segmentação de uma imagem em tons de cinza. Trata-se, então, da imagem de entrada F, e ele retorna o valor do limiar calculado. Trata-se de um procedimento extremamente simples, que inicia com o cálculo de dois valores de média, M1, a média dos tons de cinza dos quatro cantos da imagem F, M2, a média dos tons de cinza dos demais pixels de F. Também inicializamos dois valores de limiares, o anterior e o atual, o anterior inicializado com 0, o atual com a média das médias M1 e M2. E assim, enquanto os valores do limiar atual e anterior forem diferentes, nós vamos atualizar então os valores de M1 e M2. M1 é atualizado como a média dos tons de cinza dos pixels da imagem F, tais que estes assumam valores menores que o valor do limiar atual. Por sua vez, M2 corresponde à média dos tons de cinza dos pixels da imagem de F, cujos valores sejam maiores ou iguais ao limiar atual. Após, atualizamos então o valor do limiar anterior e do limiar atual, e quando saímos do laço, então, temos o valor obtido então para o limiar a ser empregado na segmentação dessa imagem. Vamos ver então como esse procedimento se comportaria para fazer a segmentação da imagem de bactérias que já analisamos anteriormente. Então, vamos começar aqui com uma tabela. Lembre-se, M1 é inicializado com o valor 0, M2 é inicializado com a média dos demais pixels da imagem. Lembrando que, para o caso de M1, estaremos calculando a média dos quatro cantos da imagem. Notem, nesse caso, toda a borda ao redor da imagem é preta, possui valor 0, portanto, a média desses quatro será 0. E notem que, muito embora o algoritmo diz que assume que esses elementos fariam parte do fundo do background, isso, na verdade, não é o caso para essa imagem e veremos que não afeta, então, o resultado obtido pelo algoritmo.
A partir daí, nós vamos entrando no laço a atualizar os valores de M1 e M2 como sendo a média dos tons de cinza da imagem F, para os quais o valor de tal é maior que o valor armazenado no pixel correspondente, e M2, então, a média dos valores de F que apresentam valores maiores ou iguais a tal, sendo que tal corresponde ao valor atual do limiar. Bom, vamos lá para algumas iterações. Nós temos então as atualizações dos valores de M1 e M2, o novo limiar. Prosseguindo então, nós temos essas atualizações e o que a gente percebe é que esse valor está se deslocando em direção ao valor 100 que nós utilizamos anteriormente, né? Paramos aqui após alguns passos e neste momento, se fizermos ou utilizarmos o valor nesse ponto para fazer a linearização, obteremos então um resultado semelhante àquele que havíamos encontrado quando utilizamos um processo de inspeção visual para determinar o valor do limiar. Fica então como exercício para vocês a explicação, a justificativa de por que esse algoritmo então produz o resultado esperado, por que ele converge então para um valor adequado de limiar. No caso de linearização aplicada a imagens coloridas, RGB no caso, nós vamos aplicar então o processo de linearização de modo independente para cada um dos canais. Notem que, assim como no caso das imagens em tons de cinza, nós podemos especificar um único valor de limiar para cada canal de cor, ou podemos informar faixas de valores para o processo de linearização. Então, notem que uma tripla RGB, ou seja, o valor de uma cor, corresponde a um ponto no espaço de cores tridimensional. E isso então vai estar delimitando uma porção daquele espaço. Todas as cores, por exemplo, que satisfazem as condições para os 3 limiares maiores, aqueles caracterizarão um elemento segmentado e as demais o restante. Bom, uma alternativa a esta definição é a utilização de uma distância como limiar. Nesse caso, oferece ou apresenta-se uma cor de referência, aqui indicada por R0, G0 e B0, e aí então, além disso, uma distância. Notem que neste caso, o processo de linearização consiste na definição ou na segmentação de uma região esférica centrada em R0, G0 e B0 e com raio igual a Dmax, ou seja, o valor do limiar que foi especificado. Então, nós teremos a segmentação desta região esférica no espaço tridimensional de cores, né? Passando então para o caso da segmentação contextual, existem duas técnicas principais. Uma delas, conhecida com o nome de crescimento de regiões, e uma outra, split and merge. Essas técnicas, entretanto, elas utilizam alguns conceitos que nós vamos explicar em seguida. Os conceitos de vizinhança de pixel e de caminhos entre pixels, além de um critério de similaridade. No caso do conceito de vizinhança de pixels, esse é um conceito extremamente importante para as técnicas de segmentação baseada em regiões. Existem dois tipos de vizinhança, a vizinhança 4, aqui representada. Neste contexto, o pixel de referência está mostrado com a cor cinza e a sua vizinhança 4 é definida então pelos 4 pixels que compartilham com ele uma aresta. E temos a vizinhança 8, nesse caso, os 8 vizinhos no entorno desse pixel. Notem que, além dos pixels que compartilham aresta, também aqueles que compartilham vértice
fazem parte da vizinhança 8. Já um caminho K-conexo entre pixels P1 até Pn é definido como uma sequência P1, P2, Pn, onde Pi mais 1 é um K vizinho de Pi, e isso para i variando de 1 até n-1. Vamos então dar uma olhada em exemplos de vizinhanças de pixels utilizando as duas definições, a vizinhança 4 conectada e a vizinhança 8 conectada. Então, considerem aqui um conjunto de pixels, onde um subconjunto deles está representado com a cor amarela e um outro com a cor cinza. Neste caso, o conjunto de pixels no tom cinza, ele define uma única região 8 conectada, porque note, esse pixel é vizinho deste outro, se considera uma vizinhança 8 conectada. Entretanto, se considerarmos vizinhanças 4 conectadas, teremos aí duas regiões disjuntas. Por outro lado, o conjunto de pixels amarelos define uma única região, independente da definição de região 4 conectada ou de 8 conectada. Um outro conceito extremamente importante é o conceito de similaridade de região. Ele se baseia, então, no conceito de algum critério de uniformidade nas regiões consideradas. Para isso, nós vamos definir um predicado de uniformidade associado, então, a uma região R e utilizaremos a notação P de R. Então, o predicado avaliado aqui para a região R. Essa é a condição que expressa a similaridade entre os tons de cinza ou as cores dos pixels numa determinada região e o que deve ser observado para que aquele conjunto de pixels seja considerado, seja tratado como uma única região. Assim, nós dizemos que o predicado avaliado em uma região R apresenta o valor verdadeiro se, considerando, por exemplo, cada pixel em questão, a diferença entre este pixel na posição IJ e algum valor alfa, que nós vamos definir em seguida. Então, a diferença, o valor absoluto dessa diferença é menor ou igual a algum valor delta. E ele será falso caso contrário. Neste contexto, alfa pode estar representando tanto um tom de cinza ou a cor de um pixel vizinho com coordenadas f, m, n, onde f, m, n é um vizinho do pixel f com coordenadas ij. Mas, além do valor individual de um pixel vizinho, alternativamente, alfa pode estar representando a média dos tons de cinza ou das cores de uma região próxima, então, ao pixel em questão. A média dos tons de uma região que faz fronteira com o pixel em questão. Nesse caso, quando se considera esta média, isto não inclui o pixel que está sendo considerado. E delta é o valor da máxima diferença aceitável para considerar, então, a região como atendendo o critério de similaridade. Podemos, então, considerar também algoritmos para fazer a rotulação de regiões conexas, de regiões conectadas. O algoritmo é extremamente simples, ele consiste em visitar cada pixel da imagem, e fazemos isso utilizando um procedimento recursivo, e vai então fazer a rotulação dos pixels que ainda não tenham sido visitados. Cada região conectada deve receber um único identificador, ou seja, deve ser caracterizado como uma região única, vai ter um label, um rótulo distinto. Então, vamos considerar aqui o seguinte procedimento que faz, então, a rotulação de regiões. De uma maneira
bastante simplificada. Imagine, recebe uma imagem de entrada, produz como saída, então, uma imagem que tem associado um rótulo para cada pixel da imagem de entrada e também um valor de limiar a ser considerado. Nós vamos iniciar então a primeira região como sendo a região de número 1. Nós vamos inicializar aqui uma matriz que tem as mesmas dimensões da imagem de entrada, uma matriz de booleanos que vai verificar se o pixel correspondente já foi visitado, né? Vamos inicializar essa matriz de elementos lógicos, aqui, elementos booleanos, com falso, ou seja, nenhum dos elementos foi ainda visitado. E aí nós vamos então percorrer cada um dos pixels da imagem, verificando então se ele já foi visitado. Caso ele ainda não tenha sido visitado, nós vamos chamar um procedimento que faz a rotulação em si. Passaremos aqui diversos atributos, né, diversos parâmetros, incluindo então as imagens de entrada, a imagem de rótulos que vai ser atualizada, a matriz que indica se o pixel já foi visitado ou não, e assim por diante. E no retorno, então, nós incrementaremos o valor da região e prosseguiremos nessa etapa. Então, na primeira entrada na primeira chamada desse procedimento de rotulação, iniciaremos então com o valor da região igual a 1, e esse é o procedimento recursivo que vai então fazer o espalhamento, o crescimento dessa região internamente, de tal modo que ao retornar podemos então incrementar o valor da região, fazer uma nova chamada com a região 1, 2, etc. Vamos dar uma olhada rapidamente nesse procedimento label. O procedimento label, então, ele verifica se o pixel em questão, na imagem de entrada, se a diferença entre ele e a média da região, nesse caso em particular, é menor ou igual ao valor do limiar. Notem que, neste caso, a média da região corresponde ao valor do parâmetro alfa, né, que nós mencionamos anteriormente, quando estávamos definindo critério de similaridade, e esse limiar corresponde, então, ao valor delta no critério de similaridade. Bom, se o pixel em questão satisfaz essa condição, ele deve ser incorporado à região. Neste caso, então, nós vamos atribuir o rótulo daquela região, da região atual, às coordenadas x e y, vamos incrementar o número de pixels na região, vamos atualizar o valor da média dos tons daquela região e vamos dizer que aquele pixel em questão já foi visitado. E aí, dependendo do tipo de conectividade, ou seja, do tipo de vizinhança que é utilizado, 4 ou 8, nós vamos agora proceder à verificação de que se os vizinhos do pixel com coordenadas x e y, eles também satisfazem esse critério de similaridade e, portanto, deverão ser também incorporados. Tá? Então, nós vamos calcular as coordenadas desses pixels vizinhos, vamos verificar se eles ainda estão dentro dos limites da imagem. Nota que eu poderia estar num pixel de borda e, portanto, os vizinhos, por exemplo, uma vizinhança 4 ou 8, um deles ou alguns deles já estarem além dos limites da imagem. Então, eu preciso verificar isso, verificar também se ele ainda não foi visitado, e nesse caso chamamos recursivamente o procedimento de rotulação. E esse procedimento de checagem de limites simplesmente verifica, né, se ainda estamos dentro dos limites da imagem. Então, e ao retornar, teremos rotulado todos os elementos associados à região atual, né? E, portanto, o valor de região pode ser incrementado no retorno no procedimento visto anteriormente. Ok, então como que ficaria a rotulação de uma imagem como essa, considerando uma região 4 conectada?
Notem, o procedimento vai começar pelo pixel 1,1 e depois então ele segue nessa vizinhança 4 conectada. Então, após a primeira chamada do processo de rotulação, ele vai então marcar todos os elementos amarelos como 1. No retorno, ele vai continuar tentando visitar os pixels em ordem, mas verificará que todos esses aqui já foram visitados até que ele eventualmente encontre o primeiro pixel dessa região cinza, vai fazer então a rotulação como região 2, o procedimento segue até que encontre um pixel não visitado e aí essa região será rotulada com o label 3. Então, procedimento bastante simples, mas notem que ele consegue então, e ele garante visitar todos os pixels da imagem. Vamos agora então considerar o procedimento de segmentação contextual por crescimento de regiões. A ideia aqui então é crescer regiões a partir de um conjunto de pixels semente. Então, notem, enquanto o procedimento de rotulação que eu descrevi há pouco, ele varre de maneira sistemática todos os pixels da imagem, aqui a gente gera, em princípio, de maneira aleatória, algumas sementes pixel, né? E essas sementes, então, vão servir de ponto de partida para crescimento de regiões, de tal modo que, ao tentar crescer uma região a partir de um pixel semente, nós devemos levar em conta as seguintes observações. Um pixel deve ser incluído em uma dada região se e somente se, primeiro, ele ainda não pertence a uma região. Ele é adjacente, ou seja, ele é vizinho a uma dada região que está sendo, então, crescida naquele momento. E se o critério de uniformidade ele é preservado após a inclusão do pixel naquela região. Okay? Vamos considerar, então, a aplicação desse algoritmo para o seguinte exemplo, onde os números representam tons de cinza associados aos pixels desta imagem. Vamos considerar uma região 8 conectada e, para o nosso critério de similaridade, o nosso predicado de similaridade, nós temos então delta, ou seja, aquela máxima diferença igual a 2. Vamos considerar então a inicialização com 3 pixels sementes representados aqui em cores diferentes. Após a primeira iteração do algoritmo, nós vamos ter essas regiões crescidas como aqui representadas. Notem, a partir, por exemplo, desse pixel com valor 0, nós vamos verificar, digamos, se esse pixel vizinho pode ser incorporado a essa região de maneira salva, de maneira segura. Então, vamos lá, o valor da média da região é 0, a diferença entre os dois é 1, o valor absoluto da diferença, e essa diferença, então, é menor do que 2, portanto, ele pode ser incluído de maneira segura. Bom, assumindo que eu tenha esses dois elementos numa região, a média dessa região agora é meio, eu tenho agora um pixel com valor 1, a diferença entre eles, entre este valor e a média da região é meio, também é menor que o limiar, a gente pode incluir e assim então a gente segue nesse processo. Naturalmente que partimos deste pixel visitando apenas os seus vizinhos numa região 8 conectada. Numa etapa subsequente, no próximo passo da iteração, nós podemos incorporar outros elementos, outros pixels, os vizinhos de seus vizinhos. O mesmo então que eu descrevi para o caso desse pixel semente, acontece para os elementos sementes que definem o início das demais regiões. Bom, ao final do processo, nós obteremos a seguinte segmentação.
Temos aqui então o procedimento de crescimento de regiões, também procedimento bastante simples, recebe uma imagem de entrada, uma imagem de saída e o valor então da diferença máxima aceitável. Nós vamos inicializar a imagem de saída com zeros. Nós vamos definir um conjunto de N regiões, onde N é o número de sementes a ser utilizado. E nós vamos então inicializar essas regiões como a média dos tons dos pixels presentes em cada região. No caso, como trata-se de inicialmente um pixel, o pixel semente definindo cada região, esta média corresponderá exatamente ao valor do pixel semente. Bom, e aí nós vamos então percorrer todas as N regiões definidas. Para cada pixel na borda da região em questão, nós vamos verificar todos os vizinhos desse pixel P, vamos, considerando aqui as coordenadas desse vizinho P, nós vamos verificar, por exemplo, se a imagem, o pixel correspondente na imagem de saída já foi rotulado, caso ele seja zero, ainda não foi rotulado, não foi atribuída a ele ainda uma região, e também verificaremos se o critério, o nosso predicado de uniformidade é satisfeito. Se essas duas condições forem satisfeitas, então nós podemos atribuir a este pixel com coordenadas x, y um rótulo de região, e nós vamos também atualizar aqui o valor da média da região para que o procedimento possa prosseguir. Tá? E nós vamos fazer isso então até que nenhum outro pixel possa ser acrescido, possa ser incluído em qualquer uma das N regiões. Este procedimento ele possui algumas limitações. Primeiro, ele não é estável. O que eu quero dizer com isso é que o resultado desse processo de segmentação ele varia ou ele pode variar dependendo do tipo de vizinhança, 4 ou 8 utilizado. Notem que, a propósito, o resultado também pode variar em função da escolha das posições sementes iniciais, do número de sementes, naturalmente, mas ainda com o mesmo número de pixel semente, dependendo da inicialização, os resultados podem variar. Bom, esses resultados dependem naturalmente do predicado de uniformidade. Mas este procedimento de crescimento de regiões também não garante uma segmentação completa da imagem. Vamos observar, por exemplo, o caso mostrado anteriormente e vamos assumir que ao invés de termos utilizado 3 sementes, nós tivéssemos utilizado apenas 2. Neste caso, o processo de segmentação ele terminaria com vários pixels não tendo sido atribuídos a nenhuma região. Portanto, nós percebemos que ele não gera uma segmentação completa e nós podemos aqui agora apresentar os critérios necessários para que se obtenha uma segmentação completa. Primeiro, todos os pixels da imagem devem estar associados a alguma região. Cada pixel da imagem deve estar associado a exatamente uma região. Cada região deve definir uma região conexa de pixels. Essa região conexa deve ser uniforme e regiões adjacentes elas devem ser não uniformes. E lembrem, quando nós consideramos o algoritmo de crescimento de regiões apresentado há pouco, nós percebemos que ele satisfaz apenas estes dois critérios, o terceiro e o quarto. Cada região define um conjunto conexo de pixels, cada região é uniforme, mas ele não garante que todos os pixels pertençam a uma região, assim como vimos
há pouco. E, naturalmente, como existem pixels que podem não ter a si associados a uma região, esse segundo critério também não é satisfeito. E mais, não há garantia de que as regiões adjacentes elas sejam não uniformes. Isso vai depender da inicialização dos valores semente. Por exemplo, se duas sementes caírem em uma área uniforme, naturalmente elas vão competir pelos elementos que satisfazem esse critério de uniformidade e, portanto, teremos duas regiões adjacentes, mas sendo elas sim uniformes. Então, nós precisamos definir algum algoritmo capaz de prover uma segmentação contextual que seja completa, né? E um desses algoritmos, então, é o algoritmo de Split and Merge, que eu vou descrever em seguida. Mas notem que também aquele nosso procedimento para fazer a rotulação de imagens, visto que ele percorre regiões, na verdade percorre todos os pixels da imagem e sai, uma vez tendo encontrado uma região, ele segue incorporando pixels que satisfazem os critérios, o predicado de uniformidade, naturalmente que ele também fará uma segmentação contextual e completa. Mas vamos então ao algoritmo de Split and Merge. Ele se baseia numa estratégia top-down. A ideia é recursivamente subdividir a imagem em quadrantes até que esse predicado de uniformidade que foi informado se torne verdadeiro. Notem que isso sempre acontecerá, porque no limite nós chegaremos então a uma subdivisão onde temos apenas um pixel em cada uma das regiões a serem consideradas e, por definição, um único pixel satisfaz o critério, né, o nosso predicado de uniformidade. Ele é uma região uniforme. E uma vez que nós tenhamos encontrado regiões uniformes, a gente passa então agora a desempilhar esse processo recursivo, né, esse processo de subdivisão, e passamos então a agrupar regiões adjacentes. Notem que esse procedimento é bastante semelhante a um algoritmo de ordenação chamado de Merge Sort, que vocês já estudaram, né? Bem, e como ficam então essas técnicas baseadas em valores de pixels, essas técnicas de segmentação, quando aplicadas a imagens com texturas, né, que podem ser mais ou menos complexas? Infelizmente, essas técnicas não se aplicam a texturas. E aqui então eu vou ilustrar para vocês com um exemplo. Considere então duas dessas texturas. Escolhi uma para definir aqui um fundo, uma segunda então para definir um quadrado aqui no interior da primeira. E se nós observarmos, por exemplo, o histograma desta textura resultante, dessa composição de textura, nós vemos que não há nenhuma indicação clara de onde nós poderíamos fazer a definição, a utilização, por exemplo, de um limiar ou tentar caracterizar regiões bem definidas, né? Uniformes, etc. Notem que, se tentarmos, por exemplo, aplicar um processo de linearização, utilizando nesse caso o valor 128, nós obtemos um resultado como o mostrado à direita. No caso de segmentação de texturas, nós precisamos utilizar técnicas mais sofisticadas, técnicas baseadas, por exemplo, em estatística ou em análise espectral. Essas técnicas, entretanto, encontram-se além do escopo da nossa disciplina e não serão estudadas aqui. Isto conclui, então, a nossa aula de hoje sobre segmentação de imagens.